No 5º ano do reinado de Roboão, Sisaque, rei do Egito, atacou Jerusalém, levou embora todos os tesouros do templo do Senhor e do palácio real, inclusive os escudos de ouro que Salomão havia feito. Por isso o rei Roboão mandou fazer escudos de bronze para substituí-los e os entregou aos chefes da guarda da entrada do palácio real. Sempre que o rei ia ao templo do Senhor, os guardas empunhavam os escudos e em seguida os devolviam à sala da guarda. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor, aqui está a Tua palavra, pedimos que o Teu Espírito Santo comunique ao íntimo de cada coração verdades transformadoras, que nos levem a viver uma vida de um compromisso profundo, uma vida de integridade, que traga louvor, honra e glória ao Teu nome. Nós dependemos da ação do Teu Espírito Santo para que possamos entender aquilo que o Senhor tem preparado para a Tua igreja nessa manhã. E em fé nós Te agradecemos, Pai, pela Tua palavra, por aquilo que o Senhor tem preparado para nós, em nome de Jesus. Amém. Queridos, esse texto aqui que nós lemos fala de um rei, foi o 4º rei de Israel. Roboão era neto de Davi, filho de Salomão. Davi foi o rei que sucedeu o primeiro rei de Israel, que foi o rei Saul. E o rei Roboão, ele inicia o seu reinado, ele tem 3 anos de prosperidade, de crescimento, goza uma certa paz. Mas no 4º ano acontece esse revés aqui no seu reino. Um outro rei poderoso do Egito, Sisaque, vem, invade Judá e leva todos os tesouros do templo do Senhor. E a gente fica pensando por que isso aconteceu na vida e no reinado de Roboão. E através dessa mensagem a gente busca fazer um apanhado de uma lição para a nossa vida, na forma como que nós vivemos a nossa vida cristã, o nosso compromisso com Deus, e que consequências podem acontecer dependendo das escolhas que nós tomamos na nossa vida. Na verdade, esse infortúnio que aconteceu na vida e reinado de Roboão não começou com ele, mas começou com o seu pai, Salomão. A palavra de Deus vai dizer que Salomão, ele foi o rei que viveu o apogeu, o melhor momento, o momento mais glorioso da nação de Israel, quando a nação prosperou tremendamente, atingiu um nível de riqueza, de glória como nunca visto, e se tornou uma nação poderosa na terra. Não somente isso, mas a manifestação da presença, da glória de Deus, era algo presente, marcante, de uma forma tremenda naquele lugar, como não havia em nenhuma outra nação. Um templo suntuoso foi construído pelo rei Salomão, como uma promessa que Deus havia feito a Davi, seu pai, e algo maravilhoso foi vivenciado naquele dia de Salomão. Porém, Salomão não guardou o seu coração íntegro, fiel para com o Senhor, e vai dizer a palavra de Deus que ele amou muitas mulheres. Ele se casou com 700 princesas e 300 concubinas, e essas mulheres com quem ele tomou para si como esposas e concubinas, eram mulheres de outras nações, de povos que não temiam a Deus, de povos idólatras. Inclusive, a mãe de Roboão era uma amonita. E os amonitas, eles adoravam um deus chamado Milcom, ou Moloque, a quem eram sacrificadas as crianças ainda vivas. Então, essa mulher chamada Naamá teve um filho com Salomão, chamado Roboão, que é quem vai herdar o trono. E por consequência, como consequência dessa infidelidade, o Senhor se entristece com Salomão e decide trazer uma disciplina e vai dizer assim: já que Salomão não foi fiel, vou tirar o reino dele. Mas não vou fazer isso durante o seu tempo, durante o seu reinado, por amor, pelo compromisso que eu tenho com seu pai Davi. Eu vou tirar durante o reinado de seu filho, que foi exatamente Roboão. E aí, quando Roboão assume o trono, todo o povo de Israel se ajunta e vem fazer um pedido e diz: olha, alivia o peso, a carga que teu pai impôs sobre nós. E Roboão pede 3 dias para que ele busque conselhos e dê uma resposta ao povo. E aí ele busca o conselho junto àqueles que haviam servido durante o reinado de Salomão,
aquelas autoridades experientes, e eles deram o seguinte conselho: se você for favorável a esse povo, se você os tratar com benevolência, eles vão te servir durante todo o teu reinado. Mas o que Roboão faz? Ele despreza esse conselho e vai buscar o conselho dos mais jovens, daqueles que serviram com ele. E os mais jovens dizem: de jeito nenhum. Diga para eles o seguinte, que o dedo mínimo seu é mais grosso do que a cintura do seu pai. E que se o seu pai os castigou com açoites, você vai castigá-los com açoites com pontas. E depois de 3 dias, o povo ali, liderado por Jeroboão, volta para buscar a resposta do rei, e o rei responde de acordo com o conselho dos mais jovens, e diante dessa resposta, o reino racha. E 10 tribos então se separam e seguem Jeroboão, e o povo diz, cada um para suas tendas, ó Israel, que temos nós com a casa de Jessé, e 2 tribos somente ficam fiéis a Roboão, a tribo de Judá e Benjamim. E aí, quando Jeroboão vai para o norte, ele estabelece Samaria como capital, e ele coloca ali bezerros, figuras de bezerros e de bodes, e declara que esses são os deuses que devem ser adorados. Isso gera uma profunda apostasia e infidelidade de Israel. E os sacerdotes, os levitas, então, sendo rejeitados por Jeroboão para oficiarem como sacerdotes, eles todos migram também para o sul, para Judá, para Jerusalém, e dão apoio a Roboão, que, apesar de estar com o reino dividido e ter agora somente 2 tribos sobre o seu reinado, ele ainda prospera durante 3 anos. Mas aí, queridos, vai dizer que no 4º ano, ele toma mulheres, seguindo o exemplo do seu pai, toma muitas mulheres também que adoravam outros deuses, e ele se fortalece durante os 3 primeiros anos. A palavra de Deus vai dizer que por 3 anos ele construiu cidades fortificadas em Judá e Benjamim. Mas depois que ele se fortalece, veja aí comigo 2 Crônicas, capítulo 12, verso 1, vai nos dizer assim: depois que Roboão se fortaleceu, firmou-se como rei, ele e todo Israel abandonaram a lei do Senhor. Grave essa palavra aí no seu coração: abandonaram a lei do Senhor. O que acontece, queridos? Nós devemos prestar muita atenção, como pais, a influência e o legado que nós deixamos para os nossos filhos. Os nossos filhos olham para nós. Os nossos filhos buscam identificar em nós referências de homem e mulher piedosos, de homens tementes a Deus, que homens que deixam um legado, que deixam um ensino, que vai ter um impacto não somente na geração seguinte, mas nas gerações futuras. E Salomão foi descuidado em relação a isso, e ele pagou um alto preço na forma de consequência sobre a vida dos seus descendentes. E aqui Roboão começa a experimentar essa consequência, mas não somente pelo que o seu pai fez, mas ele, olhando para o exemplo do seu pai, ele segue o exemplo do seu pai. E ele se torna infiel a Deus, ele deixa os caminhos do seu pai. E aí diz que todo Israel, ele sendo líder, acaba sendo contaminado pela atitude daquele rei. E todo Israel abandona a lei do Senhor. De que forma que eles abandonaram a lei do Senhor? Volte aí para 1 Reis, capítulo 14. Vamos ler dos versos 22 ao 24, que conta o que eles fizeram exatamente. Judá fez o que o Senhor reprova. Pelos pecados que cometeram, eles despertaram a ira zelosa mais do que os seus antepassados o tinham feito. Também construíram para si altares idólatras, colunas sagradas e postes ídolos sobre todos os montes e debaixo de todas as árvores frondosas. Havia no país até prostitutos cultuais. O povo se envolvia em todas as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado diante dos israelitas. Então, o resultado disso é que Deus decide trazer uma disciplina sobre o seu povo, sobre aqueles que são seus. E eu quero dizer o seguinte, queridos, que quando nós abandonamos os caminhos do Senhor, quando nós deixamos a sua palavra, o Senhor
certamente ele vai trazer uma repreensão, ele vai trazer uma disciplina, ele vai tratar conosco. E a forma que Deus trata com o seu povo, com aqueles que têm uma aliança com ele, é diferente da forma que Deus trata com o ímpio que não conhece. Não é que Deus vai destruir completamente, erradicar, limpar, varrer do mapa Judá e Israel. Não, o Senhor tinha uma aliança, Deus fez uma promessa. E Deus vai cumprir a sua promessa, mas Ele vai tratar com aqueles que não andam em fidelidade a Ele. Nós vemos esse padrão sendo demonstrado por toda a Escritura de Gênesis ao Apocalipse. E eu queria refletir com vocês exatamente sobre isso, as consequências de nossas ações, de nossas escolhas de abandonar ou de abrir mão, de fazer concessões. Porque aqui não era o caso que o povo de Judá tinha deixado de crer em Deus ou de adorar a Deus. Eles estavam adorando a Deus, mas começaram a adorar também outros deuses. E se a gente for trazer uma aplicação para esses dias de hoje, às vezes não é que você está deixando de adorar a Deus, mas você começa a adorar outros deuses. Às vezes começa a adorar o dinheiro, às vezes começa a adorar a fama, às vezes começa a adorar uma outra pessoa. Tem gente que adora até time de futebol, né? Às vezes você começa, sei lá, a adorar o dinheiro. E quando o teu coração já não é reto, já não é fiel para com Deus, certamente o Senhor vai vir e vai trazer uma disciplina sobre a sua vida. Puxa, pastor André, mas esse sermão é tão duro. Eu não quero estar aqui hoje, queridos, como um pastor, como um líder da igreja, simplesmente levando uma palavra para você, assim, de positivismo, né? Olha, vai dar tudo certo, vai ser uma bênção a tua vida, você vai enriquecer, vai prosperar. Eu seria irresponsável se eu não abrisse os seus olhos para a realidade de que há um risco, há um perigo muito grande em nós negociarmos a nossa fé e nós vacilarmos no nosso compromisso com Deus. Deus não mudou, Ele permanece o mesmo hoje. E assim sempre será. Então vamos ver aí algumas consequências desse pecado que começou lá com Salomão, que foi perpetuado por Roboão e seguido por todo o Judá. O abandono da vida de fidelidade ao Senhor. Primeira lição que a gente aprende como consequência disso, porque é exatamente isso, ele estava vivendo um tempo de prosperidade, de crescimento, cidades fortalecidas, o Senhor abençoando, apesar do que o pai tinha feito, mas ele decide repetir os pecados do pai, e ele decide vacilar na sua fé, e aí Deus manda então o inimigo. Então, quais são as lições que nós aprendemos? Primeira, quando nós deixamos os caminhos do Senhor e a sua palavra, nós perdemos a proteção de Deus. Quantos aqui querem perder a proteção de Deus? Levanta a sua mão bem alto. Ninguém, né? Ninguém é louco. Olha o que acontece, queridos. Letícia, põe aí para nós, 2 Crônicas, capítulo 12, verso 5. Quando Sisaque, rei do Egito, vem e ataca Jerusalém e leva os tesouros ali e tudo, e Roboão está aflito e está querendo fugir, o Senhor manda um profeta lá para Roboão para dizer a causa, o porquê que aquilo está acontecendo. Por que depois de 3 anos de prosperidade, fortalecimento, crescimento, bênção, agora ele vê esse revés no seu reinado, no seu mandato? Olha só, então o profeta Semaías apresentou-se a Roboão e aos líderes de Judá que haviam se reunido em Jerusalém, fugindo de Sisaque, ele lhes disse: assim diz o Senhor, vocês me abandonaram. Por isso, olha aqui, por isso, eu agora os abandono, entregando-os a Sisaque. Amados, a forma que Deus se relaciona conosco é baseada numa relação de honra e fidelidade. Ele deixa isso bem claro quando ele fala, manda o profeta lá na casa de Eli, e ele dá essa palavra, lá em 1 Samuel capítulo 2, verso 30, dizendo assim: honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão desprezados, ou serão tratados com desprezo. Então, o que significa esse abandono de Deus? O abandono de Deus é Deus retirar a sua proteção de sobre nós. E aí nós nos tornamos vulneráveis. Vulneráveis ao inimigo. Como assim, pastor? 1 Pedro capítulo 5, verso 8, vai nos dizer que nós devemos ser sóbrios e vigilantes. Por quê? Porque o diabo, o nosso adversário, ele anda em derredor,
buscando, rugindo como leão, buscando a quem possa devorar. A realidade, queridos, é que nós vivemos num mundo marcado por uma constante luta espiritual. Nós temos esse mundo físico, mas existem seres celestiais entre seres. A palavra vai dizer que o diabo e os seus demônios, eles andam em nosso derredor, buscando uma brecha, buscando uma oportunidade, buscando uma ocasião para exercer o seu ministério, que é a qual roubar, matar e destruir. É para isso que ele existe, é para isso que ele vive. Mas o fato é que quando nós vivemos em aliança com o Senhor, nós podemos contar com um firewall, com um muro de fogo de proteção, com a proteção do Senhor. O Senhor é o escudo ao nosso redor e Ele nos garante essa proteção. Ele impede que o inimigo tenha acesso, que toque na menina dos seus olhos, que é a sua igreja, que é o seu povo, enquanto nós estamos em fidelidade ao Senhor. Quando nós abandonamos o caminho do Senhor e fazemos concessões, essa proteção, esse escudo que nos guarda é retirado. E aí a gente fica face a face com quem? Com esse inimigo, que está ali louco para nos devorar. E isso aconteceu nos dias de Josué. Josué tem uma grande vitória sobre Jericó, e aí ele parte para a sua segunda conquista, ele vai lutar contra Ai. E quando ele vai lutar contra Ai, ele sofre uma derrota. Ai era uma cidade muito menor em poder bélico, e ele vai buscar ao Senhor e dizer: por que isso aconteceu? Nós fomos envergonhados, agora as outras nações vão saber que fomos derrotados e vão vir contra nós. E o Senhor responde para Josué: por que você está chorando? Israel pecou contra mim. Eles se apossaram das coisas que eram destinadas à destruição. E por causa disso, porque eles se rebelaram, eles não poderão resistir aos inimigos. A proteção deles se foi. Isso aconteceu nos dias de Josué. Isso aconteceu nos dias de Eli. Eli chegou ao momento de não poder mais ouvir a voz de Deus. Isso aconteceu no dia dos reis de Israel. Israel enfraquecia, errava, deixava os caminhos do Senhor e vinha um juízo de Deus. E segue sendo assim até hoje, queridos. E eu queria lançar essa pergunta para você: como é que está aí a tua posição? Você está na proteção de Deus? Imagina Israel lá naquele deserto, cerca de mais ou menos entre 2,5 milhões e 3 milhões de pessoas, fora os rebanhos, eles vivendo ali, sendo protegidos por Deus. Uma nuvem durante o dia os protegia do calor do sol, e à noite uma nuvem, uma coluna de fogo os guiava. E queridos, era uma climatização perfeita, porque se alguém saía de debaixo daquela nuvem e tentava viver independente, se alguém saía de debaixo da proteção do Senhor, não poderia resistir. Onde você está vivendo? Você está debaixo dessa proteção? Você está desfrutando desse escudo? Como que está a tua fidelidade com Deus? Segunda lição que a gente aprende com esse episódio de Roboão, queridos, é que uma vez que a proteção de Deus é retirada, obviamente o inimigo se levanta com tudo, e ele vem para levar embora os nossos tesouros. Veja aí 1 Reis capítulo 14, versos 25 e 26. No 5º ano do reinado de Roboão, Sisaque, rei do Egito, atacou Jerusalém. Preste atenção: levou embora todos os tesouros do templo do Senhor e do palácio real, inclusive os escudos de ouro que Salomão havia feito. Então, a proteção foi retirada, você está vulnerável ao ataque do inimigo. O inimigo vai fazer uso dessa oportunidade e vai vir com tudo contra você, contra a tua vida, contra os teus bens, contra as tuas amizades, contra as tuas emoções, contra a tua saúde, contra o teu trabalho. Ele vem para roubar, matar e destruir. Eu quero dar um exemplo para vocês, um outro exemplo bíblico, Juízes capítulo 6, a partir do verso 1, Letícia, põe aí para nós. É um outro exemplo, ali no tempo de Gideão, a palavra de Deus vai dizer assim, que de novo os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Grave isso aí no seu coração, queridos: fizeram o que o Senhor reprova. Cada vez que nós fazemos aquilo que o Senhor reprova e permanecemos nessa prática de reprovação, de fazer aquilo que reprova o Senhor,
Cada vez que nós nos desviamos do caminho do Senhor, fazendo concessões e nos envolvendo com situações que não têm a aprovação de Deus e permanecemos nisso, nós entramos num campo vulnerável, nós saímos de debaixo da nuvem, nós saímos da proteção e nos colocamos face a face com o inimigo. E ele vem com tudo para nos destruir. Olha só, fizeram o que o Senhor reprova e durante 7 anos ele os entregou nas mãos dos midianitas. O mesmo padrão se repete. O povo pecou, errou, o Senhor tirou a proteção e os midianitas vieram e invadiram a terra. Os midianitas dominaram Israel. Por isso os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. E geralmente isso é o que acontece, as pessoas vão ter que começar a se esconder de ataques do inimigo, porque o inimigo vem implacavelmente, cruelmente. Sempre que os israelitas faziam suas plantações, os midianitas, os amalequitas e os outros povos da região a leste deles as invadiam. Esse é um outro fenômeno que acontece. Quando você vacila no seu compromisso com Deus, o inimigo ele vem contra a sua produção, contra o seu trabalho, contra o suor do seu rosto. E diz, acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho até Gaza, e não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem jumentos. Esse é um outro efeito, queridos, a morte vem. Vem morte financeira, vem morte no casamento, vem morte emocional, vem morte nos relacionamentos, vem morte espiritual, vem morte na alegria. E aí diz, eles subiam trazendo seus animais, suas tendas, e vinham como enxames de gafanhotos, era impossível contar os homens e seus camelos. Invadiam a terra para devastá-la. Olha que palavra forte, devastá-la. Quem aqui quer ser devastado? Ninguém quer isso, mas é isso que o inimigo vai fazer, e vai dizer, por causa de Midian, preste atenção, Israel empobreceu tanto, que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. O empobrecimento é uma das consequências de nós deixarmos o caminho do Senhor. Pastor André quer dizer que todo mundo que é pobre está sendo amaldiçoado por Deus, está sendo perseguido pelo inimigo? Não. Jesus falou, os pobres vocês sempre terão com vocês. Mas muitas situações de empobrecimento, de crise financeira, de uma descida ladeira abaixo na vida financeira, ela vem como consequência de você ter deixado de ser fiel a Deus. É o que a palavra de Deus ensina, queridos. Está aqui, aconteceu com Israel. Eles deixaram os caminhos do Senhor, o inimigo veio, saqueou seus tesouros, as suas plantações, a sua produção. Isso por muitos anos, de forma que eles empobreceram terrivelmente. E no caso de Roboão não foi diferente. Vai dizer que Sisaque vem e ele levou os tesouros que havia no templo do Senhor. Quando a gente fala de tesouros, queridos, a gente pode pensar em diferentes tipos de tesouros, tesouros materiais. Eu fiz a conta desses escudos de ouro aqui que foram levados, havia 200 escudos de ouro de 3,5 kg cada um dos escudos, mais 300 escudos menores de 1,8 kg cada tesouro. E eu fui somar essa quantidade de quilos de ouro aí, transformei em gramas e joguei lá no Google na cotação da grama de ouro de hoje. Hoje seria o equivalente a 437 milhões de reais só em escudos. Foi o que o inimigo roubou. Fora os outros utensílios que havia na casa de Deus. Então, há tesouros materiais que o diabo vem roubar a sua vida. Há tesouros emocionais, relacionamentos que são quebrados, a saúde emocional destroçada. Há tesouros ministeriais que são roubados, porque roubou também, não somente da casa do Senhor, mas lá do Palácio Real. E queridos, quantos ministérios começaram bem, começaram prosperando, se fortalecendo, se estabeleceram como o reinado de Roboão, mas num dado momento aquele líder, aquela pessoa que estava na frente, havia pecado na igreja, havia pecado, e eles abandonaram. Para você ver aquele ministério fechando. A gente viu isso que aconteceu com o próprio Salomão. Deus falou, eu vou tirar o reino de Salomão. A gente viu que isso aconteceu no tempo de Saul. Deus falou, o Senhor achou outro melhor do que você, e vou tirar o reino de você e dar a ele. E entregou o reino a Davi. Nós vemos o reino sendo tirado de Salomão e entregue a Jeroboão. E aqui, mais uma vez, o reino
sendo afetado o reinado de Roboão. Outros tesouros que são roubados são tesouros espirituais. E nisso a gente fala de que? Da nossa comunhão com o Senhor. Esse é o tesouro mais caro, mais valioso que a gente pode perder, é o nosso relacionamento com Deus. Eli era o sumo sacerdote, ele perdeu esse tesouro. Ele, sendo um homem experiente, que vivia ali na casa de Deus, que tinha conhecimento do Deus de Israel, que vivia próximo da arca, ele chegou ao ponto de uma surdez espiritual, ele não era mais capaz de ouvir a voz de Deus. Por quê? Por causa do pecado. E vai dizer ainda, queridos, que, como falamos, né, a proteção divina foi retirada. Inclusive os escudos de ouro foram roubados. O que eram esses escudos de ouro? Se você pensar no ouro, no significado, na simbologia do ouro, o ouro representa glória, pureza, a divindade. A palavra de Deus vai falar que nós vamos andar em ruas de ouro, não é? Aquilo que está reservado para nós fala sobre ouro. E o escudo significa um objeto de proteção. Então, nós vemos ali uma proteção nos escudos de ouro, uma simbologia da proteção divina. E isso se confirma no verso 28, quando diz assim: sempre que o rei ia ao templo do Senhor, os guardas empunhavam os escudos e em seguida os devolviam à sala da guarda. Ou seja, havia um ritual que acontecia ali, que quando o rei se punha a ir para a casa do Senhor, a buscar a Deus, a adorar, a ter a sua comunhão com Deus, aqueles guardas empunhavam aqueles escudos de ouro que representavam a proteção divina, como uma mensagem que dizia: enquanto você está buscando a Deus, enquanto você está investindo na sua comunhão com Deus, enquanto você está investindo nesse relacionamento com Deus, você pode contar com a proteção divina. E esses tesouros, queridos, esses escudos foram roubados. Não somente foram roubados, mas ficaram de posse do inimigo. O inimigo poderia a qualquer momento levantar esses escudos como um troféu para envergonhar o homem de Deus, a mulher de Deus, e dizer: olha aqui, ó, isso aqui é o resultado da vitória que eu tive sobre aquele que se declara filho de Deus e filho de Deus. Eu queria perguntar para você: como estão os teus tesouros? Você está tendo tesouros roubados? Como que está aí o seu ministério, a sua casa, a sua saúde, os seus relacionamentos, as suas finanças, o seu trabalho? Será que o inimigo tem tido acesso e tem roubado aquilo que um dia o Senhor te concedeu e te deu? Uma terceira e última lição que nós aprendemos, queridos, com a história de Roboão. A coisa vem na sequência, né? Se a proteção de Deus é retirada, nós ficamos vulneráveis ao ataque do inimigo. Esse inimigo vem com tudo para roubar os tesouros que o Senhor nos confiou. E o inimigo vem e ele rouba. O que resta? Nós não temos mais aquilo que Deus nos deu, então nós somos forçados a viver de aparência. Eu lembro que quando estudava na escola biologia, né, a matéria da biologia, tinha um fenômeno da natureza chamado mimetismo. O mimetismo é uma capacidade de um ser vivo aparentar uma outra forma, um disfarce, né, para assustar o predador. E me parece que Roboão teve que usar desse artifício. Ele teve que buscar viver de aparência, porque olha o que o texto diz, 1 Reis capítulo 14, verso 27. Por isso o rei Roboão mandou fazer escudos de bronze para substituí-los, e os entregou aos chefes da guarda da entrada do palácio real. O ouro, queridos, como falei, simboliza glória, riqueza, prosperidade, enquanto o bronze é símbolo de juízo e de julgamento. O altar do sacrifício, onde os animais eram trazidos, eram imolados e oferecidos a Deus, era um altar de bronze. Aquele animal, quando era sacrificado, ele estava representando o quê? O juízo de Deus sobre aquele animal, para livrar o homem do pecado. Então, o homem pecava, ele tinha que levar um animal, oferecer lá ao sacerdote, aquele animal era
degolado, o sangue era derramado, colocado nas bases do altar, e o animal era oferecido, era queimado. Então o altar era de bronze, o bronze significa o juízo. E aqui nós vemos o rei Roboão tirando aquilo que era a representação da proteção divina, da glória de Deus, e substituindo pelo escudo de bronze, que agora faz uma referência ao juízo de Deus, que é o que ele está vivendo. Mas ele faz isso porque quando o que você tem é roubado pelo inimigo, o que te sobra? Te sobra vergonha. E aí você quer continuar vivendo no mesmo padrão, você quer manter aquela aparência. E aí você vai ter que colocar, vai ter que substituir aquilo que foi roubado por alguma outra coisa, para dar uma impressão de que você ainda continua com aquela vida. Mas a gente sabe que é, como diz aí a palavra da moda, é fake, né? Esses escudos aqui eram escudo de Norex. Parecia, mas não é. Parecia ouro, mas não é. Talvez quem estava de longe, se você polir bem o bronze, ele reluz, ele brilha, ele irradia. Talvez uma pessoa olhando de longe o bronze, ele não saiba que é bronze. Mas quem está perto, convivendo com aquele que deixou os caminhos do Senhor, sabe que não tem bronze ali. Sabe que não tem ouro ali. Sabe que é bronze. Sabe que não tem a glória de Deus. Sabe que o que tem ali é juízo. E a gente vê muita gente que se desvia, deixa os caminhos do Senhor e começa a viver de aparência. Às vezes o cara está dirigindo um carro que não é dele, é do banco. Mas ele quer manter aquela aparência, porque ele já foi roubado nas finanças, ele está debaixo do juízo e ele quer manter aquilo. Às vezes ele está vestindo uma roupa que ele não tem condição de pagar. Às vezes ele está morando numa casa que não é dele, que está penhorada. Às vezes ele está frequentando círculos de lugares, mas ele está com um cartão de crédito pendurado. Porque ele está vivendo de aparência, ele tem que manter os escudos de bronze para dizer, gente, eu tenho que esconder a minha vergonha. Porque quando o inimigo vem e rouba a nossa vida, nós somos servos de Deus, a gente vai sentir vergonha. E a gente vê, por exemplo, o general de guerra, herói nacional, Naamã, general sírio, havia tido vitória esplêndida sobre Israel, conhecido nacionalmente e internacionalmente como um grande líder. Certamente usava uma farda imponente, com divisas, com medalhas que contavam o histórico da sua performance militar, que de longe as pessoas viam naquele homem e o olhavam com muito respeito, talvez com admiração. Tinha um conceito muito alto dele. Mas uma coisa, queridos, por debaixo daquela farda, havia algo que era vergonhoso. Havia lepra. A lepra é uma figura do pecado. A lepra é uma das analogias mais aproximadas que a palavra de Deus usa em relação ao pecado. E muitas vezes a gente está usando uma indumentária, uma vestimenta, a gente está vivendo, está revestido de uma aparência, mas o que está por dentro é uma vergonha. E a gente fica praticando esse mimetismo espiritual. Às vezes a gente está se vestindo de uma capa de espiritualidade, ou de religiosidade, ou até mesmo de autoridade, mas por baixo o que existe é só vergonha. Quem está perto de nós, quem está de longe diz, poxa, aquela pessoa lá é um homem de Deus, uma mulher de Deus, olha só. Quem não conhece você, quem te acompanha de longe pode se iludir, mas quem está vivendo com você lá dentro da tua casa, quem te conhece de perto sabe exatamente qual é a realidade da tua vida. E eu queria lançar essa última pergunta para você, como é que você está vivendo? Você está vivendo uma vida autêntica, de relacionamento com Deus? Ou você está vivendo de aparências? Você está preocupado em manter uma imagem para esconder a tua vergonha? Porque eu quero te dar uma notícia que isso não vai te levar a lugar nenhum. Se erramos, se fomos infiéis ao Senhor, se pecamos e deixamos o caminho do Senhor, a melhor coisa que a gente faz é se humilhar, é confessar. É dizer como Davi, diante do caso de Batseba e de Urias, dizer, eu pequei.
abrir mão da sua glória, abrir mão de toda a sua fama, de toda a sua reputação, e simplesmente se humilhar e dizer: eu sou um pecador, eu errei, eu tenho vergonha, eu fiz aquilo diante de Deus que eu não deveria ter feito, e eu sinto muito, eu me volto para o Senhor agora e digo: Senhor, tem misericórdia de mim, muda a minha vida, eu quero recomeçar uma vida de temor ao Senhor, de busca, de compromisso com o Senhor, de adorar o teu nome. Eu não quero viver de fachada, eu não quero viver de fake aparência, eu não quero viver de uma imagem que não é realidade. Eu quero viver uma vida íntegra com o Senhor. Eu posso ter pecado, mas o Senhor é um Deus misericordioso que se compadece daquele que se humilha. E a palavra do Senhor vai dizer: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar. Há uma purificação disponível para todo aquele que deixa os caminhos do Senhor. Agora, queridos, o perigo é você ficar obstinado na prática daquilo que é errado, que não agrada a Deus. E você pode vir para a igreja e ter a aparência de crente, cantar como um crente, se vestir como um crente, falar como um crente, e todo mundo pensar que você é um crente, mas você está na prática daquilo que não agrada a Deus. O juízo de Deus vem, porque Ele não deixa. A palavra de Deus diz que Deus disciplina ao filho a quem ama. Essa é a realidade, irmãos. E quando eu trago essa palavra aqui para a igreja, o meu desejo é encontrar em cada um de vocês homens fiéis, mulheres fiéis, íntegros, que amam ao Senhor acima de qualquer coisa, que nada nesse mundo vale a pena para que a gente negocie, ou faça concessões, ou flexibilize os nossos valores, a nossa caminhada com Deus. Nada vale a pena. A gente deve ter aquele sentimento que Paulo diz assim: olha, eu considero todas as coisas como refúgio, como esterco. Eu perdi tudo, e as considero como nada por causa da sublimidade do amor de Cristo. O amor de Cristo, a compreensão do seu amor, da sua graça, do sacrifício tão caro que foi pago na cruz do Calvário, não tem preço, queridos. Foi sangue de um inocente. Isso deve ter um valor tão grande para mim que nada nesse mundo possa ganhar a minha atenção e possa competir, ou possa disputar esse amor. Não vale a pena. A vida que é um sopro. O pastor Marcos estava falando do Luiz, estava lá limpando a máquina de assados dele, de repente levou um choque e morreu eletrocutado. A vida é assim, é muito, muito breve. O dia de amanhã não nos pertence, a gente não está aqui para brincar de ser cristão, gente. E não sabe o que vai acontecer amanhã. Não queira pagar para ver o que é passar dessa vida para outra, estando desviado dos caminhos do Senhor. Terrível futuro de agonia e de sofrimento é o que aguarda para aqueles que são infiéis a Deus. Amém? Amém. Poxa, pastor, que palavra dura. Palavra de amor, uma palavra séria, mas uma palavra importante. Amém. A gente precisa ministrar aqui do púlpito, às vezes, uma palavra assim de encorajamento, né? de conforto, de consolo para os irmãos, mas a gente também precisa ministrar uma palavra que fortalece, que firma a fé dos irmãos em Cristo. Amém. Você recebe essa palavra? Amém. Então eu quero convidar você a se colocar de pé, e a gente vai orar respondendo essa palavra. Queridos, cuidemos para não abandonarmos o Senhor. Nós não queremos perder a proteção de Deus, nós não queremos ter que encarar o inimigo sem a proteção de Deus. Nós não queremos ter os nossos tesouros roubados, nós não queremos cair numa vida de vergonha, onde a gente vai ter que inventar coisas para cobrir a nossa vergonha. Feche os seus olhos. Converse aí com Deus onde você está. Eu não vou aqui pedir para ninguém levantar a mão. Não quero expor ninguém. Você conhece aí o seu coração, a sua vida, a sua caminhada com o Senhor. E nessa manhã o Senhor está aqui. Você pode orar a Ele e dizer: Senhor, eu tenho flexibilizado a minha caminhada cristã com o Senhor, eu tenho feito concessões, eu tenho me deixado atrair por coisas e valores desse mundo que não agradam ao Senhor. Não é que eu deixei de crer no Senhor, mas eu comecei a abraçar outras coisas, eu comecei a olhar para outros deuses, eu comecei a fazer algumas concessões. Senhor, talvez eu estou enfrentando perdas, devastação,
perdendo tesouros por causa disso. Talvez eu estou vivendo uma situação de vergonha, talvez eu estou tendo que pagar um preço muito alto para manter aparências. E hoje eu não quero mais continuar dessa forma, eu quero me voltar ao Senhor, eu quero me arrepender dos meus pecados, pedir perdão ao Senhor. O Senhor conhece todas as coisas. Eu quero me reconciliar contigo e voltar a andar em inteireza de coração, em plenitude de compromisso com o Senhor. Pai, aqui está a tua igreja. O teu Espírito Santo é aquele que sonda os corações. O Senhor conhece o íntimo do nosso ser. Obrigada, Senhor. Antes que a palavra chegue aos nossos lábios, o Senhor já conhece. Obrigada, Pai. O Senhor é um Deus da verdade, o teu Espírito é o Espírito da verdade. O Senhor nos chama para viver uma vida autêntica, não uma vida de hipocrisia, não uma vida de engano. Nem enganando ao próximo, nem enganando a nós mesmos, Pai. E eu quero orar por cada um dos meus irmãos e irmãs que nessa manhã ouviram essa palavra. Eu creio que é o que o teu Espírito queria comunicar à tua igreja nesse dia. E eu oro para que cada um, Senhor, seja desafiado por essa palavra a partir de hoje. Tomar uma decisão de um rumo diferente na sua vida. Um rumo de uma vida de compromisso, de integridade, de fidelidade ao Senhor. Eu quero abençoar cada um, porque o desejo do meu coração como pastor dessa igreja é ver uma igreja íntegra, cheia do Espírito de Deus, uma igreja que ama, que teme ao Senhor, que anda na tua presença, Pai, que exala o bom perfume de Cristo, que reflete a imagem do Senhor por onde for, no seu trabalho, lá na sua vizinhança, na sua casa, na sua família, entre os seus queridos, por onde passar, que essas pessoas estejam reluzindo o brilho da glória de Deus, não um brilho do juízo, não um brilho de uma aparência falsa, Senhor. Aleluia, Senhor. Abençoa a tua igreja e fortalece, que nós cresçamos nesse relacionamento com o Senhor. Amém, Pai. Nós oramos assim, te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Amém.